Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Winnicott Café. Esta é a primeira de uma série de edições que fará parte do seu cotidiano. Ao meu lado estarão sempre presentes a nossa psicóloga Kátia da Silva e a nossa psicomotricista Bruna Alves, que fala diretamente da cidade do Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo sempre é tratar de um assunto que nós consideramos relevante e discutir esse assunto, cada um com o seu ponto de vista. E é claro que não precisa ser necessariamente o seu ponto de vista, tá certo? Então, fica aqui o nosso convite para você participar e as suas reflexões. Bom, de cara, o tema escolhido foi a capacidade de estar só, né? Esse título ele foi escolhido justamente porque ele faz parte do livro de Winnicott chamado O Ambiente e os Processos de Maturação. Ele faz parte do capítulo 2 desse livro, tá? Então, o simples fato hoje de vivermos uma pandemia, né? É engraçado que, ao sairmos às ruas, percebemos que, aparentemente, a pandemia está extinta. As pessoas não estão se contendo com o simples fato de estarem em isolamento, né? Então, a ideia que o ser humano tem de estar isolado faz com que realmente ele se sinta desafiado, muitas vezes, desacreditado, e alguns se sintam sós. Tá? Então, como é hoje estar na pandemia sozinho? Então, há pessoas que moram sozinhas em apartamentos e que se sentem só. Por outro lado, há pessoas que também moram sozinhas, mas não se sentem só. Então, qual seria esse segredo, né? Por que essas pessoas não se sentem só? Depois, nós temos verdadeiras famílias vivendo no mesmo espaço, né? E sentindo-se sós também. Ok? Então, nessa reflexão que a gente propõe hoje nesse debate, praticamente me recorda um pouco, me traz a lembrança de Winnicott, quando falava sobre a questão do objeto transicional da criança, né? Então, para aquelas pessoas que não sabem, o objeto transicional nada mais é do que aquele ursinho de pelúcia, aquele paninho, né? Em que muitas vezes na hora de dormir a criança carrega junto com ele. É claro que esse objeto transicional nada mais é do que a representação da própria mãe. A mãe é praticamente transferida para esse objeto. Por isso ele é chamado de objeto de transição, transicional, né? E esse objeto transicional traz o que para o bebê? A segurança. Então, veja bem, o bebê, logo no início de sua vida, ele está sozinho, né? Mas sentindo-se seguro. Por quê? Porque ele tem ao lado dele um objeto que se faz referência, né? O objeto em si é a referência de sua própria mãe. Então, o objeto acalma, tranquiliza o bebê, né? Isso é importante? Claro que sim, né? A criança, quando passa a brincar na sua vida, é interessante que a criança gosta de ser observada. Por quê? A criança observada, ela sabe que ela está em perfeita segurança, que ela não está só, né? Então, o simples fato, às vezes a criança está num parquinho, numa praça, brincando, e tem ali a avó olhando, a criança sente-se segura justamente por conta disso.
né? Na escolinha, a professora, juntamente com as auxiliares, estão ali também observando o brincar de cada criança. Tá certo? Claro que tudo isso é extremamente importante, por quê? Porque a criança, com o passar do tempo, nesse processo de maturação, ela vai adquirindo a sua própria personalidade, né? A sua personalidade vai sendo constituída, construída, transformando-se num self, né? O Winnicott chamou essa maturidade de self. E self, como todo mundo sabe, significa eu mesmo, tá? Precisamos tomar muito cuidado com esse processo de amadurecimento infantil, porque uma vez que a criança se sente ameaçada, ela poderá vir futuramente produzir uma falsa sensação de segurança, um falso self. Tá? Então, para falar um pouco mais e dar sequência sobre isso, eu vou chamar a minha amiga Kátia para dar continuidade. Kátia, na verdade, essa questão dessa maturidade da criança, a questão de estar sozinho, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto de vista e, principalmente, por que hoje nós temos adultos que se sentem inseguros ao estar sozinhos, né? Por que hoje nós temos algumas pessoas que dependem das outras para serem felizes, né? Para se sentirem seguras, e elas têm horror de estarem sozinhas. Pode Sim, falar. sim. Olá, Mauro, tudo bem? Então, é muito interessante esse tema, né, que a gente traz hoje. Porque, veja, nós encontramos aí nas mídias, né, muito sobre, falando sobre o medo de estar só, sobre o desejo de estar só, né? Mas a gente ouve falar muito pouco sobre a parte positiva de estar só, né? Que é, quando eu estou só, eu tenho a oportunidade de exercer minha criatividade, né? De estar comigo. Então, por que hoje a gente encontra muitos adultos tendo essa dificuldade, né, de estar só? Porque o estar só parece que ele está muito mais atrelado ao estar sozinho, né? A pessoa estar sem ninguém ao redor dela. Sim. E não é só isso, né? Como você estava falando, lá na infância, a criança ela precisa de uma figura que lhe dê segurança para ela ir brincar. Com o passar do tempo e vivendo todas essas experiências de segurança, ela vai internalizando essa segurança e ela passa a não precisar mais de alguém fisicamente do lado dela, né? E você também falou desse falso self, né? Dessa falsa segurança, que é o quê? Que é a manutenção dessa necessidade de algo próximo que lhe dê segurança. Deixando Então a claro gente que precisa... o falso self não é uma falsa segurança, né? Quando a Isso gente é. fala em falso self, significa que o indivíduo está amadurecendo, mas não de uma maneira íntegra, né? Com a Isso, integridade total. sempre precisando de algo mais, né? Sim. Então, isso. Aí o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar algumas dificuldades em pessoas de linkar com esse sentimento de segurança internalizado, com essa maturidade, né? E ter o seu momento, mesmo estando na presença de outras pessoas, mas ter um momento particular. Eu brinco que você pode estar num show de rock lá no... Como é que é o nome daquele estádio que tem em São Paulo? Pacaembu, né? Em Que tem muito Pacaembu, show de em rock. Morumbi também, o Isso, Morumbi. Morumbi, muito show de rock internacional. Então você pode estar lá, estar ouvindo a música, estar sentindo a vibração no seu corpo e estar só, porque você está se sentindo. E também você pode estar no meio dessa multidão e não conseguir ter esse sentimento, né? Olha como é algo bem particular e algo que vem muito da unidade. Uma coisa que vem muito da unidade também, que eu acho que é interessante e é bastante importante a gente falar nesse momento de pandemia, né? É sobre a autoexperimentação,
do corpo, né? É a gente poder se tocar, é a gente poder se curtir, porque nesse momento de isolamento, né, a gente pode aproveitar esse momento para ter um conhecimento, um prazer melhor com a gente mesmo. E Freud já falava sobre isso, né? Freud já falava que a masturbação é um ato solitário. Agora, novamente, a gente vai buscar esse tema. O solitário, né, que é não estar na presença de outras pessoas, não significa só. Significa Sim. você com as suas lembranças, com os seus desejos, né? Então, esse ato de masturbação, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um momento onde você se liga às suas fantasias, à sua imaginação e se permite, né, o alívio da tensão, se permite também diminuir a ansiedade, ter prazer. Então, é um ato bastante importante para esse momento que a gente está vivendo. O ficar só, que a gente vê agora, é uma possibilidade de ter autorrealização, não é? De ter Sim. prazer com você mesmo, de se Momento de namorar. descoberta, né? Eu acredito ser um momento de descoberta, tanto do seu corpo quanto Da sua mente. exatamente. Então é assim, é uma coisa muito interessante, porque quantas vezes nós não reclamamos que nós não tínhamos tempo para fazer determinada coisa, né? Não, mas eu não tenho tempo de ler. Justamente. Né? Eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo para isso. Bom, quando esse tempo chegou, as pessoas não souberam administrar. É, É muito e interessante isso. o atropelo de demandas externas vão nos colocando sempre a serviço do outro. Né? Sim, Então, o atropelo de demanda do trabalho, o atropelo de demanda de curso, de formação, de artigo, de cada um tem o seu atropelo de demandas, sim, vai afastando você de você mesmo. E sim, aí, por isso, esse estranhamento, né? Opa, tô comigo, quem sou eu? Me conheço exatamente, ainda? exatamente. Bruna, e Mas acho você? que é isso. E você, Bruna? Não, eu acho que a gente está fazendo um caminho bem incrível, né? Lembrando desse percurso que vai desde o bebê, da criança, que tem essa necessidade, né, de não estar sozinha, de estar tendo o olhar do outro. E aí eu vejo na fala da Kátia essa passagem que vai para a adolescência, que já começa a ter essa necessidade de estar só, porém precisa estar num grupo. Porque é muito isso, né? A O adolescência precisa estar pertencimento. ali, pertencer a um grupo. Qual é o grupo que eu pertenço? Eu ainda não tenho certeza. Eu vou experimentando um pouquinho de cada um. E aí ela também falou muito dessa fase, coisa desse adulto, né? E vem essa na sua fala que a gente não tem tempo para nada. E a gente começa a se descobrir no meio de uma pandemia, dentro das nossas casas, às vezes solitários, sozinhos, independente de estar ou não com os seus familiares, né? E às vezes numa casa, tem casas que tem, né, uma construção familiar bem grande, né? São filhos, netos, né? São pessoas que vivem numa casa pequena, numa casa grande, independente de onde a gente esteja falando, né? De níveis sociais. Mas eu fico pensando assim, né? Quando a gente tentando fazer esse caminho, nesse idoso, né? Vamos pensar nessa outra parte, assim, né? Que também não gosta de ficar sozinho. Ele não consegue se manter sozinho. E eu percebo, assim, muitas alunas minhas, né? Que essa questão de ser tolhido. Tem alunas minhas que não vão para a rua há anos, não saem nem para fazer compras, né? Sempre liga para o gerente para resolver coisas de banco, mas teve a pandemia, ficou sabendo que não podia ir para a rua, começaram a se sentir num momento de depressão, num momento de ansiedade absurda, por justamente isso, né? Não se via, né? Podia estar em casa, porém não se via sozinha. E agora estão se vendo sozinhas. E aí eu gosto muito quando a gente pensa nessa questão, né, que vai do próprio corpo, desse olhar para si, da gente às vezes tentar aproveitar esses momentos que a gente tem em casa, saindo desses atropelos, né, que a Kátia fala, e assim, ter esse momento que é seu, sabe? De sentir você, de sentir. A gente brinca muito, né, nas formações em psicomotricidade, que você lembra que você tem um cotovelo? Quantas vezes você se tocou no cotovelo? Quantas vezes você sentiu a parte de trás do seu joelho? Nossa, eu vou fazer um carinho na parte de trás do meu joelho hoje, porque
ele não se percebe em mim. É isso, né? A gente vai fazendo muito essa questão, né? E às vezes é uma brincadeira. Se a gente for parar para pensar, né? Essa questão que o Winnicott traz muito do brincar, a gente para de brincar a determinada idade. A gente não se permite a brincadeira, né? E se a gente começa a pensar nessa brincadeira que vai continuando nessa crescente, que vai do adulto, que vai do idoso, né? Desse autocuidado, desse carinho de si, né? Eu acho que a gente tem um ganho muito grande. Uma coisa também que eu acho que essa pandemia está ajudando é começar a perceber que a gente não faz parte de uma natureza. Nós somos natureza, né? E às vezes a gente precisa estar se lembrando disso, porque o fato de você tomar banho, você se reconectar com a água, o fato de você ter o seu copo d'água e você beber porque você está sentindo sede, se reconectar com a natureza. A gente tem que começar a lembrar disso e entender que essa questão de estar sozinho não é estar solitário. A gente brinca, né? Ó, você tá sozinho, você tá aí, mas você não tá solitário. Precisa, liga, precisa, vem, dá um papo, conversa. E é muito isso, né? Quantas vezes a gente precisava de tempo pra gente, no decorrer da correria, da tribulação, né? E às vezes a gente não dava nem tempo. Eu falo no lugar de mãe agora para os nossos filhos, né? Porque a gente oferecia para a criança 1 bilhão de atividades, porque precisava aquela criança precisava de fazer coisas e coisas porque seriam necessárias para ela, para o seu desenvolvimento, para a sua maturação, e a gente não consegue perceber que para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso, é necessário ter essa capacidade de estar só para a gente poder cada vez mais desenvolver, descobrir a nós mesmos e, a partir desse nosso olhar, perceber o outro. Não sei, eu acho que a gente tem um caminho, né, que vai indo por aí, Mauro. Fico Sim. pensando um pouco nisso. Não, é verdade. Eu acho que as pessoas, o grande medo, acho que do ser humano, o grande medo é da solidão. As É, pessoas têm medo da solidão, né? Agora, eu acho que essa pandemia, essa quarentena toda, eu acho que ela veio nos ensinar principalmente que nós temos que aprender a ser companhia de nós mesmos. Então, qual é o justamente. problema de você sair sozinho e ir ao cinema? Né? Ué, você está sozinho, ninguém gosta da sua companhia, você... Não, não é isso. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, para aqueles executivos que trabalham o dia inteiro, mexem com papéis, telefones, reuniões, no final do dia eu tenho certeza absoluta que eles querem estar consigo mesmos. Precisa Sim. desse momento. Né? E quantas pessoas no passado recorriam isso na hora do banho? Ai, preciso tomar um banho para relaxar. Quer dizer, a Justamente. pessoa é um momento que ela está com ela, né? É um momento exatamente que ela está sozinha ali, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que essa questão hoje sei lá, de administrar o seu tempo dentro da sua casa, mesmo que ele seja muito ocioso, eu acho que é interessante é você pegar uma agenda e dividir esse tempo. Então, esse horário eu vou ler, esse horário eu vou escutar uma música, esse horário eu vou cuidar do jardim, esse horário... Então, você consegue realizar tudo aquilo, né? Se ocupar e você não vai ter digamos assim, uma quarentena ociosa, né? Mauro, eu acho que nisso que você está falando é como se você garantisse o respeito a você mesmo, Ah, sim. né? Você não deixasse que toda essa demanda te engolisse. Então, você garante esse respeito a você mesmo, né? Que pode ser um banho prolongado para você recuperar, né, um pouco de você, ou pode ser a leitura de um livro, como você falou. Aí, quando você deu o exemplo, né, porque para algumas pessoas é difícil ir ao cinema sozinha? Às vezes essa pessoa está tão afastada dela mesma que ela não lembra qual é o tipo de filme que ela gosta de assistir. Então ela se perde. E a gente precisa resgatar isso, não é? Resgatar qual é o tipo de filme que eu gosto, qual é o tipo de livro que eu gosto de comer. E isso a gente resgata só. E uma coisa que é importante, né? Tantas vezes,
para finalizar, né? A gente faz as coisas para satisfazer o outro. Então, Não eu aqui, vou né? assistir esse filme por conta do Aham. outro, né? Então, por conta de um amigo, por conta de uma namorada, por conta, seja lá de quem for, eu vou assistir por conta do outro. E a gente acaba esquecendo da gente mesmo, né? Sim. Então, é E interessante. Uhum, a gente perde, Mauro, a oportunidade de surpreender o outro. sim, Porque quando eu faço uma oferta de um filme, de um livro, de um passeio, né, eu estou oferecendo ao outro algo que é novo, né? Algo meu. sim, exatamente. Bom, Bruna, você tem mais uma palavrinha para dar para a gente? Eu vou encerrar, então, o nosso Não, eu acho muito café. isso. Antes de você encerrar, eu só queria mesmo dizer que é para a gente começar a ter esse olhar mais atento para dentro da gente, né? Desse autocuidado, desse toque carinhoso que às vezes a gente oferece ao outro e não oferece a si. A gente tem muito isso, né? A gente quer sempre dar contorno para o outro, Sim, acolher o choro do outro, acolher as tristezas do outro. E a gente esquece do principal, que é olhar para si, olhar para a gente, para dentro. Acho sim, que se a gente começar a oferecer aquele abraço, sabe? Que a gente acorda de manhã e se espreguiça. Aí sim. eu falo, ai, acorda de manhã, se espreguiça e vai, ó, dá um abraço. Gente, isso é maravilhoso. A gente É. começa a se perceber e a entender a capacidade de estar só, que é o principal. Eu quero agradecer muito a sua presença. Redes sociais, por favor. A Ah, Kátia bacana. Vai, Psicologia. Kátia, desculpa. Fala de novo que eu te atrapalhei. É, Não, é Kátia Psicologia Clínica. é Instagram? É Instagram? Isso, arroba, Facebook, Tá. Kátia Psicologia Clínica. Ok. Bruna, suas O redes meu sociais. é arroba, o meu Instagram e Facebook é arroba espaço ponte. Lembrando que o espaço, né, não tem o cedilha, então fica espaco ponte. Tá certo, então. Gente, então, esse foi o nosso primeiro Winnicott Café. Ele terá uma periodicidade aí, a princípio, mensal, tá? Sempre com assuntos que, como a gente já falou, sempre assuntos do momento, assuntos que realmente do cotidiano e que a gente traz aqui um pouco da nossa opinião, que você não precisa concordar. Tá certo? Então fica aqui o meu grande abraço e desejo para vocês todos um ótimo dia. Um grande abraço. Tchau.